Antes de sair do banheiro, para que minha mãe e meu irmão pudessem usá-lo, olhei-me no espelho, observando a textura da minha pele, os cravos em meu nariz, sob a boca, na testa. Não pensei em coisa alguma, embora você possa adivinhar a minha tentação em mentir, dizendo que examinei o meu próprio rosto e que, de repente, tive a impressão de que ali estava outra pessoa. Esse é um dos trechos de Correr com Rinocerontes, recente romance lançado por Cristiano Baldi, escritor que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras desta semana, e aqui eu quero cumprimentar. Cristiano Baldi, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Cristiano, eu antes de me debruçar sobre o livro propriamente dito, fui ler aqui a orelha, alguns textos que fizeram a respeito da obra. Então há um preparo que demanda alguns anos para chegar nos primeiros escritos, que aí sim resultarão neste livro. Então tu já és docente da PUC do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, no Departamento de Literatura, e começou a desenvolver pesquisas sobre o processo criativo. E aí nós temos, digamos assim, o lastro inicial dessa história, a qual nós vamos detalhar com o decorrer do programa. Então eu gostaria que tu retomasses essa largada e como é que foi a estruturação para que daí sim tivéssemos o romance que está aqui conosco neste momento. Sim. Ele faz parte, o romance ele faz parte de uma pesquisa, o Correr com Rinocerontes faz parte de uma pesquisa, porque ele é produto de um programa de pós-graduação que a gente tem em Porto Alegre, em escrita criativa, em que os alunos da pós-graduação, eles fazem o seu trabalho de pós-graduação, em vez de ser uma dissertação tradicional, como a pessoa vai fazer pós-graduação em engenharia, em medicina, faz uma dissertação, né? Em vez de ser uma dissertação tradicional, é uma peça criativa, que pode ser um romance, um livro de contos, um livro de poemas, pode ser um roteiro de um filme, uma peça de teatro, pode ser uma infinidade de coisas. Ou seja, tu não entregas aquele trabalho acadêmico formal, tu entregas o livro, é por aí? Tu entrega o livro, tu entrega a peça criativa acompanhada de algum ensaio ou de algum material teórico relacionado ao livro, ainda que não seja um material tão rígido quanto são os trabalhos acadêmicos normalmente. Que virou até uma certa brincadeira no âmbito do Departamento de Letras lá da PUC. Eu sou oriundo da FAMECOS, da Faculdade de Comunicação, lá me formei em jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul e fiz um mestrado lá também no PPG-Com. Parece que é a paixão de Jacobina, se não estou enganado, que o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, quando chegou na hora da banca, entregou os exemplares aos avaliadores e não levou aquelas cópias da dissertação formal, com a capinha azul e tal. Porque ele já estava com o... Sim, ele compreendeu que o trabalho intelectual dele era ter feito um romance, né? O Assis Brasil é, inclusive, o idealizador desse programa, né? O mestrado ou o doutorado dele são na PUC, acho que o doutorado dele é na PUC. À época não existia o programa de escrita criativa, porém, ele entregou um livro, ele fez o Cães da Província. Então tá. Foi o Cães da Província e... Então faz a retificação, mas o ato aconteceu. O livro era o Cães da Província. O livro era o Cães da Província. Desculpa, eu não tinha esse... O livro era o Cães da Província, que foi um livro, inclusive, eu li na adolescência, eu acho um grande livro. O livro era o Cães da Província. E, sim, e é isso. Então a gente faz... O programa é relativamente recente, ele é de 2012. Quer dizer, antes tu tinha que ter autorização para entregar um romance, né? Não era tão simples entregar um romance na conclusão. Agora, todo mundo que entra na pós-graduação se espera que entregue uma peça criativa, se espera que entregue um trabalho de criação literária. Ou pode ser um roteiro, ou até tem gente que trabalha escrevendo jogos, ou RPG, coisa assim. Tá bem.
E então, esse livro, durante todo o processo, durante todo o tempo em que ele foi sendo escrito, eu fui mantendo registros de processo, registros do que eu estava fazendo, uma espécie de diário, uma espécie de fotografia de tudo que eu fazia, de todas as pesquisas que eu fazia, para que eu pudesse depois fazer tentar fazer um apanhado do que foi a criação do livro e usar isso como o aporte teórico, se é que eu posso falar assim. Do ponto de vista da estrutura da história, nós começamos com um rapaz dividido entre Porto Alegre, a sua cidade, e São Paulo, onde a rigor ele estuda. Exato. O livro se propõe a um monólogo, mas só que não é aquele monólogo que só tem um personagem. Só que como ele narra em primeira pessoa e faz referência a outros personagens, como por exemplo a Bárbara, a namorada dele, os avós, por aí afora, é aquela situação em que eu sei de ti, mas a partir do meu ponto de vista. Então aquela pessoa que tiver informações, o interlocutor que tiver informações ao teu respeito, é só a partir do que eu estou contando. Então isso dá um certo limite, porque nós temos uma variação enorme de comportamentos, reações, da personalidade do protagonista, só que os outros personagens só chegam ao leitor a partir desse filtro, digamos assim. Como foi fazer essa construção? Eu vou insistir muito nessa palavra construção, porque o entendimento do livro ele se dá dessa forma. Depois a trama ela vai nos levar a um final em que as pessoas vão ter que ler o livro propriamente dito e até compreenderem como é que se dá daí sim o processo de autodescoberta de cada personagem a partir dessa primeira pessoa, com as suas dúvidas, com seus conflitos, por aí afora. Mas, de início, como construir, então, nessa narração em primeira pessoa, o filtro de acesso às outras pessoas? Nossa, isso é uma pergunta gigantesca, isso dá para falar muito a respeito. A primeira coisa que talvez eu queira chamar a atenção aqui é que existe, por algum motivo existe, e certamente existe investigação acadêmica tentando descobrir porquê, um número muito grande de romances brasileiros contemporâneos escritos em primeira pessoa. Houve um surto de primeira pessoa que quando eu comecei a escrever o livro eu não tinha pensado nisso, mas sim, houve um surto de primeira pessoa. Então tem muitos livros escritos em primeira pessoa. Acho que um pouco é sintoma da nossa época, né? Da gente estar tão acostumado, por exemplo, em redes sociais, a narrativas em primeira pessoa e tal. Então existe esse romance, ele meio que se encaixa nessa tradição não, mas nessa moda contemporânea de escrever em primeira pessoa. Tá, sim. Esse narrador em primeira pessoa, ele tem uma particularidade que é uma voz muito marcada e opiniões muito fortes. Um outro termo que a gente usa para a primeira pessoa, em teoria da literatura, é o narrador não confiável. Por quê? Porque ele é um personagem da história, quer dizer, ele está envolvido com a história, é um personagem com a história e a gente só sabe a respeito das outras pessoas, de todos os acontecimentos a partir do ponto de vista dele. Que é o que eu estava dizendo antes. Exatamente. Então, por mais que ele não esteja deliberadamente nos mentindo, é um ponto de vista. E um ponto de vista é sempre, de alguma forma, talvez não seja uma mentira, mas é sempre, de alguma forma, não é verdade exata. O exemplo mais clássico na literatura e que se costuma usar com muita frequência é o de Lolita, né? Porque a Lolita não é narrado em terceira pessoa, não é narrado pela Lolita, é narrado pelo Humbert Humbert, que é esse professor. Está te referindo ao livro do Nabokov. Estou me referindo ao livro do Nabokov, que é um narrador muito pouco confiável, né? Que está algumas vezes, inclusive, deliberadamente nos mentindo, mas outras vezes a gente vê que ele está tendo uma versão distorcida dos fatos. E o teu personagem pretende exatamente o quê? Porque ali nós temos a sensação, eu que sou natural de Porto Alegre,
moro aqui em Caxias há quase 8 anos, nós temos a sensação assim daquela pessoa que convive lá pelo Brick da Redenção ou que anda pela Cidade Baixa, de uma forma assim um tanto não pudorada na utilização dos termos, que desenvolve bons raciocínios, articula as ideias, mas deixa escapar um palavrão, uma expressão descompromissada, que alguns vão dizer, é uma literatura marginal, ou ele está mais descolado. Só que nós temos aqui um típico porto-alegrense que não está muito preocupado mesmo. Se ele estiver irritado, vai cair um palavrão, ou se ele estiver animado também, ele vai elogiar com um certo palavrão. E aqui, ouvindo o teu tom de fala, é quase um porto-alegrense relatando as histórias. Então, o que o teu personagem pretende? E emendando uma segunda pergunta, como Porto Alegre marca tanto esse personagem, apesar dele ficar largos períodos em São Paulo? Tá. O que ele pretende e o papel de Porto Alegre. Eu estava te falando antes, numa conversa que a gente estava tendo antes, eu acredito, e pelo menos na minha experiência, é assim, que existe... Quando tu nasce e tu é uma criancinha, as cidades elas não existem em si. Quer dizer, tu precisa crescer numa cidade e conviver numa cidade para formar nessa cidade, para ir formando essa cidade na tua cabeça à medida que tu cresce, né? Imaginário. Um imaginário social. Um imaginário social e geográfico da cidade, né? Quando tu forma isso em uma cidade em particular, que pode ser Porto Alegre ou Caxias, tem a primeira cidade que tu forma no teu imaginário, eu acredito que ela passe a ser o teu parâmetro de comparação com todas as outras cidades. De forma que alguém que foi criado em Caxias enxerga uma Paris, alguém que foi criado em Nova Petrópolis enxerga outra Paris, alguém que foi criado em São Paulo enxerga outra Paris. Porque está sempre fazendo comparações de diferenças e semelhanças em relação à sua cidade. E são essas semelhanças e diferenças que chamam a atenção e acabam formando todas as outras cidades. E é o caso desse personagem. Esse personagem, mesmo estando distante de Porto Alegre, e nem estava distante um tempo tão grande, ele está há 2 anos, mais ou menos, distante, Porto Alegre é muito central em toda a compreensão dele do que pode ser uma cidade, né? E é natural, eu imagino que tanto tempo, que depois de 2 anos distante, ele retorne e essa Porto Alegre, que já não estava tão viva na cabeça dele, todas essas observações que ele faz para Porto Alegre, que não são observações tão generosas, eu diria, né? Não são observações nada generosas, elas aflorem, né? Nesse período que ele está ali, porque o presente da história, quer dizer, o momento presente da história, ele recupera várias coisas do passado, mas o momento presente da história, a história começa com ele pegando um avião para vir a Porto Alegre, né? E a história acaba, isso não é um spoiler, ela acaba com ele pegando um avião para deixar Porto Alegre. Então, o presente da história, ou quase, uns dias antes de pegar o avião. Então, o presente da história é esse 1 mês e pouco, 2 meses que ele fica em Porto Alegre. Um detalhe que chama atenção no livro, deixa eu ver se eu marquei direitinho aqui, bem na parte inicial. Eu vou pedir que a nossa equipe pegue rapidamente. Aqui nós temos aquele tradicional fundo. Quem vai ler e comparar com a imagem vai associar uma geladeira. Aqui está o imã. E aqui uma sequência de bilhetinhos de subterfúgios que chegam até ao 7, pelo menos pelo que a imagem compreende. Dentre os quais, usar o telefone, tive que extrair o siso, matriculei-me em um seminário de dramaturgia francesa clássica, o professor de dramaturgia morreu, vou ao velório, arrumei uma namorada e como não apresento as namoradas para a família, isso pode demorar uns anos. Minha namorada deixou suas tartarugas comigo, desculpe, mas preciso comprar uma geladeira maior, o sarcasmo não cabe mais nessa. Então, há reflexões, desculpas e subterfúgios que ele utiliza, entre aspas, aqui de uma forma irônica no livro, para dizer o porquê de ele não visitar a avó, por exemplo,
que é quem o ajuda nos estudos e inclusive manda dinheiro, se não estou enganado. Os avós mandam dinheiro para ele. Mandam dinheiro para ele. Ele se culpa, só que ao mesmo tempo é aquela culpa... Seria ideal que eu fizesse isso, mas digamos que a vida dele também não é alterada por isso. Em relação à própria namorada, ele comenta algumas passagens, opiniões em que ele, por um motivo ou outro, discorda, mas isso não tem impactos nem tão positivos para o bem, nem tão positivos, nem tão negativos, digamos. E aí ele fica assim meio que naquela inércia, assim, sofre o impacto das situações, comenta, mas aquilo não mexe tanto com ele quanto poderia mexer, ou até pelo espaço gasto, pelo tempo gasto por ele mesmo nas divagações e nos comentários, ele muitas vezes não parece tão impactado por essas situações, apesar de se dedicar muito a pensar nelas, pelo menos. Sim, tu vê que para ele tomar uma... Ele está sempre fugindo, me parece, e ele é muito passivo, né? Em algum sentido, por mais que ele seja verborrágico e até um pouco desbocado, para fazer uma referência a algo que tu disse antes, que tu disseste antes, por mais que ele seja verborrágico e um pouco desbocado, ele é muito pouco ativo no sentido de ele é um personagem que toma muito poucas atitudes. Ele é muito reativo e mesmo nos momentos que ele é reativo, precisou acontecer um acontecimento muito importante, quer dizer, precisou que, aí eu não vou dar o spoiler, mas precisou que acontecesse algo muito grave com a família dele para ele fazer essa viagem de volta para Porto Alegre. E nesse sentido ele é um personagem sem arco dramático, ou quase sem arco dramático, né? Ele é contra a recomendação que se faz, na maioria das vezes, em escrita criativa, mesmo em teoria. Que eu quis classificar como inércia. Ele é contra, ele é um personagem que não sofre uma transformação. Todas as prescrições, quando vão te dizer para escrever um livro, diz, não, o teu protagonista, ele tem que sofrer uma transformação ao longo do livro, ele tem que acabar o livro diferente do que ele começou. E esse personagem, ele acaba o livro muito parecido, se não da mesma forma do que ele começou. Mas talvez a forma mais pesada ou o traço que dê impacto do personagem seja exatamente essa inércia, né? Eu acho que sim. Essa busca por uma referência, né? Eu acho que sim. Eu acho que os outros personagens todos, eles vivem, todos os outros personagens importantes do livro, fora o irmão dele, a quem isso não se aplica, porque o irmão dele tem uma doença neurológica grave, um déficit cognitivo gravíssimo. Então, à exceção do irmão dele, todos os outros personagens importantes sofrem modificações eles mesmos. A propósito, fazendo uma relação com o título do livro, Correr com Rinocerontes, ele está se propondo a correr, com perdão pela redundância, com rinocerontes. Então, de fato, a trilha será um pouquinho mais morosa, né? Exato. E é isso, ele é um personagem, nesse sentido, muito pouco... Ele não sabe direito o que ele quer, na verdade ele quer fugir, né? Ele já chega querendo ir embora. Ele faz todo o esforço para não ir a Porto Alegre. Aí quando finalmente ele tem que ir, porque acontece algo muito grave... Tu estavas falando que o irmão dele fica doente, né? O irmão dele... Essa parte que tu estavas dizendo. O irmão dele é doente, né? Ele nasceu, não se sabe, não fica claro se ele teve um problema no parto, porque o parto foi complicado, ou se ele tem uma doença congênita, né? Mas é por esse motivo que o irmão não sofre modificações. Mas a Bárbara, a namorada, se modifica ao longo da história. O avô, sem dúvida, se modifica. A avó, sem dúvida, se modifica, né? Então... E ele é o personagem sem arco, né? Talvez eu devesse ter escrito sobre isso, não escrevi. No meu ensaio teórico da dissertação. Ele é um personagem sem arco, ele é um personagem que não se modifica. E, enfim, isso não é muito recomendável que se faça. Nós até passamos um pouquinho, vamos dar uma pausa, como nós sempre fizemos no Café com Letras, já chamando de imediato a vinheta para rodar aí as dicas do autor. Vamos lá.
Então, nas dicas do autor do Café com Letras, recebendo aqui o Cristiano Baldi, vou dar uma espiadinha para não errar, Correr com Rinocerontes, o título do livro. Cristiano, vamos pedir que tu, de forma breve, tentes compartilhar aqui. No decorrer do programa, principalmente na parte inicial, tu dizias que te inspiraste usando as tuas palavras, numa onda de pessoas que têm escrito em primeira pessoa. Então, a partir daí, eu peço que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento, autores, títulos, podem ser lançamentos, clássicos, o espaço é teu. Tá bem. Na verdade, eu não me inspirei, aconteceu de, por coincidência, eu escrever em primeira pessoa também. Eu fiquei sabendo só depois desse dado, percebi só depois desse dado de que muitas pessoas estavam escrevendo em primeira pessoa. Mas tá bem, eu quero... primeira dica que eu quero dar é de um autor chamado Tom Perrotta, que eu li recentemente, que eu não conhecia, quer dizer, conhecia de nome, porque ele é autor de uma série chamada The Leftovers, que é baseada, inclusive, num livro dele. E que eu li recentemente um livro chamado A Professora de Abstinência, traduzido para o português. E estou às portas de ler o The Leftovers, esse, que na tradução para o português chama Os Deixados para Trás. Quero sugerir Homens Elegantes, que é um romance gay de aventura de um autor porto-alegrense chamado Samir Machado de Machado, que é um romance que se passa no século XVIII, se não me engano, sobre tráficos de livros eróticos da Europa para o Brasil e que é muito, muito interessante. Quero também falar de um livro de uma autora porto-alegrense que eu gosto muito, que é a Carol Ben-Simon, e que, na verdade, essa dica é de um livro que ela vai lançar no dia 2 de dezembro, quer dizer, então ela ainda... Olha aí, ó, já tem o pessoal se programar. Ela ainda não lançou. Chama O Clube dos Jardineiros de Fumaça e é um livro que ela escreveu sobre as plantações de maconha medicinal na Califórnia. Então ela foi para lá, ela passou uns 8 meses, se não me engano, lá fazendo pesquisa, conhecendo as pessoas, conhecendo os condados onde isso é plantado e tal, e aí escreveu uma história de um brasileiro, um personagem brasileiro, que vai para lá. Eu já li, quer dizer, eu ouvi ela lendo trechos do livro, e eu acho que vai ser um grande livro. 2 de dezembro, tu já tens aí local, horário, mais ou menos? Sim, é 2 de dezembro, vai ser lá em Porto Alegre, no Margot, que é um bar que tem no Bonfim. É à tarde o lançamento. Então vai ser uma tarde, ela provavelmente vai fazer leituras do livro, de trechos do livro e tal. E deixa eu ver o que mais eu poderia... das coisas que eu tenho lido. Eu tô lendo... Bom, eu tô lendo 2 livros para minha tese de doutorado. Um chama Os Sertões, do Euclides da Cunha, que possivelmente todo mundo já tenha lido. No segundo De novo, grau. Os Sertões. Sertões é conhecido como seria a primeira cobertura de guerra, assim, da história da reportagem, a primeira reportagem de guerra do Euclides da Cunha. Porque é um Guerra livro, de Canudos. da Guerra de Canudos. E estou lendo em paralelo A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro também da Guerra de Canudos, do Vargas Llosa, que inclusive é muito baseado, ele usou muito como material para escrever A Guerra do Fim do Mundo, Os Sertões do Euclides da Cunha. Tá. Isso porque o livro que eu estou escrevendo agora se passa numa época próxima da Guerra de Canudos, anterior, mas próxima, num lugar próximo também aonde foi a Guerra dos Canudos. Não é um livro sobre Canudos, mas se passa 10 anos antes, num lugar muito próximo. Bom, nós estamos falando aí do interior da Bahia, um pouco antes do final do século XIX. A gente está falando no final do século XIX. No meu caso... A Guerra de Canudos é praticamente na virada do século XIX para o século XX. Tu estás aí, então, na parte final do século XIX. Eu estou escrevendo um livro que se passa em 1887.
Então, para ver questões de geografia... 2 anos antes da proclamação da República. Não, ali antes da proclamação da República, 1 ano antes da abolição da escravatura. Então, naquele lugar ali, perto de um município chamado Monte Santo. Por que o livro, por que Canudos? O que tu vai pegar nessa tua tese de doutorado? Não, nem é Canudos. O meu livro nem é sobre mais o Canudos. estilo deles. Não, nem é sobre Canudos. Eu vou escrever sobre uma coisa. O meu enredo se passa próximo daquela zona, próximo do município onde agora é Euclides da Cunha, né? Mas não é a história de Canudos. Só que o que tem ali nesses livros, tanto nos sertões... Descrição geográfica, né? É a descrição da geografia, da arquitetura, de hábitos, da dieta. Aliás, todo o gestor, digamos assim, um presidente da República que pretende acabar com a seca no Nordeste, ou um governador, ou um prefeito que assumisse por lá, ou em qualquer outro lugar, deveria ler... Lá quando ele fala na Terra, se eu não estou enganado, a Terra está no primeiro volume, porque os sertões é dividido em 2 volumes. Ele explica exatamente por que tem seca, se chover até meados de março, há um intervalo de quase 1 ano que daí não chove mais, e as pessoas ficam em pânico, já sabem que não vai chover. Muito sertanejo tem mais propriedade para orientar uma autoridade que às vezes vem com projetos mirabolantes do que esses estudos e essa história toda. Quer dizer, lá na virada do século XIX para o século XX, o Euclides da Cunha trazia um estudo maravilhoso, né, sobre o espaço nordestino, que até hoje, infelizmente, não é colocado em prática, de fato. Né? Exatamente. Eu estou lendo um livro agora estou lendo 4 livros ao mesmo tempo, tá? Esses 2 que eu falei. E estou lendo um livro sobre geografia do Nordeste, que é um livro da década de 50, que já se vê ali, quando está falando dos esforços econômicos para combater a seca, muitos esforços governamentais, mas que a gente sabe, vendo agora de toda essa distância, que não surtiram efeito. O problema lá é, se chovesse todo ano, não teria problema, porque eles têm uma estação de chuva no sertão. O problema é que, às vezes, essa estação de chuva não acontece, eventualmente ela não acontece. E aí o povo do sertão fica 2 anos sem chuva. Ou em dado momento que acontece, o solo já está tão ressecado e vem um temporal, e aí esse ressecamento fragiliza de tal forma o solo que quando a chuva vem com força aí racha de vez, e para reconstituir e quiçá dar plantações, essa história toda, a situação é ainda mais complicada. Cristiano Baldi, os assuntos não se esgotam contigo, não há tópicos em que não possamos explorá-los. Se tivéssemos tempo, continuaríamos aqui até sei lá que horas. Nesse minuto final, digamos assim, eu gostaria que tu ainda explorasses aspectos da tua estilística. Quem começa a ler teu livro, principalmente nas primeiras 20, 30 páginas, a sensação é de que não haveria pontuação. Embora tu uses muito ponto, vírgula e tal, a história ela vai sendo tocada, talvez no ritmo anárquico de raciocínio do protagonista, em que a gente não percebe assim trancamentos na história. Ela começa a fluir como se fosse um tomo só. Isso é provocativo ou é em razão do próprio personagem? É o personagem, né? Isso não é... Claro, muito tem de estilo pessoal, mas como é o personagem que fala, não é um narrador em terceira pessoa falando, é o jeito que esse personagem fala. O livro que eu estou escrevendo agora é absolutamente diferente, é um narrador em terceira pessoa que fala de um jeito muito mais sóbrio, talvez não, mas muito mais seco, muito mais sério, muito mais compassado, e não esse fluxo meio maluco desse protagonista desse livro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui. Então, acabamos de conversar com o escritor Cristiano Baldi, que nos brindou aqui com a obra Correr com Rinocerontes, um romance, e a dica desta semana, em última análise, do nosso Café com Letras. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.